Um salve especial para todo mundo. Vamos à nossa videoaula número 3, onde a gente continua a correção das atividades. Nessa nossa videoaula número 3, pessoal, vamos começar com o exercício número 3. Esse exercício se encontra na página 3 também. Então, vamos lá. O exercício número 3 diz o seguinte: os retângulos A, B, C e D, como vocês podem ver, aqui eu tenho o retângulo A, B, C e D, possuem ângulos correspondentes e congruentes com o retângulo EFGH. Pessoal, se eu olhar esse retângulo e olhar esse retângulo, eu consigo de cara verificar que os ângulos deles são congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos iguais. Como esse retângulo e esse retângulo, todos os ângulos deles são de 90 graus. O que o exercício pede para a gente? Usando proporcionalidade entre os lados correspondentes, mostre que os dois retângulos dados são semelhantes. Pessoal, aqui nesse exercício, rapaziada, eu tenho a base GH. Quem é o correspondente dessa base no outro retângulo? É a outra base que está na mesma posição. Então, é o CD. Então, a base GH tem como correspondente o CD. Se eu quero encontrar essa razão de proporcionalidade, eu pego uma base e divido pela medida da outra base. Sabemos que GH vale 6 e sabemos, olhando na figura, que CD vale 8. Então, a razão de proporcionalidade é 6/8. Se eu simplificar isso aqui por 2, vai dar 3/4. Eu quero verificar se os retângulos são semelhantes. Se a razão de proporcionalidade aqui é 3/4 para esse lado, para o outro lado também tem que dar 3/4. Se der 3/4, os dois retângulos são semelhantes. Vamos fazer um teste. Observe esse lado aqui, que a altura desse retângulo de laranja é o lado EH. Se eu dividir esse lado pelo seu correspondente, que é outra altura que está na mesma posição, que é o AD, será que dá 3/4? Tem aqui, ó, EH dá 3, AD dá 4. Opa, então deu 3/4 também. Se um lado aumentou 3/4 e o outro lado também aumentou 3/4, podemos concluir então que essa figura são semelhantes. Semelhantes por quê? Porque a razão de proporcionalidade delas são iguais. E essa razão de proporcionalidade vale 3/4. Para o próximo exercício, ó, os paralelogramas. Temos dois paralelogramas. O ABCD e o EFGH. Um maior, esse de azul. E o outro paralelogramo que a gente está vendo aqui de amarelo é um paralelogramo menor. Representam ângulos agudos correspondentes. Esse símbolo, pessoal, está dizendo que o ângulo A, esse ângulo, e o ângulo E são congruentes, têm a mesma medida. O ângulo B dessa figura é congruente ao ângulo F, a esse daqui. Disse também que C e G são congruentes, ó. C e G são congruentes, têm o mesmo valor. E o D e H também, ó. Aqui é 80 e aqui é 80. Se eu pegar o primeiro paralelogramo e olhar com o segundo paralelogramo, os ângulos são iguais. Então, é o primeiro passo para que eu possa falar que esses dois paralelogramos são semelhantes. Mas preste muita atenção, para que dois paralelogramos sejam semelhantes, não basta que os seus ângulos sejam iguais. Os lados têm que ser
proporcionais. Então vamos lá. Você vai pegar, pode olhar do paralelogramo pequeno para o maior ou do maior para o menor. Eu opto em olhar do menor para o maior, mas tanto faz. Esse lado aqui tem esse lado como seu correspondente. Vamos ver quantas vezes esse lado aumentou. Ele vale 6 e foi para 9. Para eu descobrir quanto ele aumentou, eu pego 9 e divido por 6. Razão de proporcionalidade. Simplificando isso por 3, dá 3 meios. Se a base aumentou 3 meios, o outro lado também tem que aumentar 3 meios. Se o outro lado também aumentar 3 meios, eu posso concluir que os dois paralelogramos são semelhantes. Então vamos lá. Esse paralelogramo vale 4, esse lado. Aí, como eu comecei do pequeno, eu vou partir dele. Agora eu vou para o lado grande, o paralelogramo grande. Vale 8. Opa, 4 para 8. Vamos ver quanto cresceu? Para descobrir, é só pegar 8 e dividir por 4. Isso vai dar 2. Então, eles não são semelhantes. Mesmo os ângulos sendo iguais, os dois paralelogramos não são semelhantes. Por quê? Porque um lado, que é a base, cresceu 3 meios. E o outro lado, que é esse EH, quando ele foi para o paralelogramo grande, ele virou 8. E 4 para 8 aumentou 2 vezes. São semelhantes? Não. Para que duas figuras sejam semelhantes, a razão de crescimento dos seus lados tem que ser a mesma. Conclusão. Se eu pegar esse paralelogramo e ampliar esse paralelogramo, eu consigo chegar nesse? Em hipótese alguma. Não consigo. E o nosso último exercício, exercício número 6, pede para que a gente marque verdadeiro ou falso. Esse exercício está na página 5. Primeira coisa, pessoal, dois triângulos isósceles são sempre semelhantes? Conversando um pouquinho com a matemática, vamos nos questionar. O que são triângulos isósceles? Triângulos isósceles são triângulos que têm dois lados iguais. E eles não são sempre semelhantes. Eu vou apresentar um caso para vocês que não tem como eles serem semelhantes. Aqui, eu posso fazer isso virar dois triângulos isósceles. Basta eu falar que esse lado é 10, esse lado é 10, e o lado de baixo, como está maior, vai ser maior que 10. Eu vou chamar de 15. É um triângulo isósceles, porque tem dois lados com a mesma medida. Porém, vou desenhar um outro triângulo. Vou falar que aqui tem 10, aqui tem 10, e aqui esse lado é menor. Se esse lado é menor, não pode ser 15. Então, eu vou colocar ele como 6 centímetros. Observando esses dois triângulos isósceles, podemos falar que um é ampliação do outro? De jeito nenhum. É fácil perceber que os formatos dele, os ângulos são diferentes. Ó, esse ângulo aqui está maior, esse ângulo aqui está menor, e assim por diante. Aqui 10 para 10 cresceu uma vez só. 6 para 15 cresceu mais que 2 vezes. Então, isso já exclui a possibilidade de afirmar que dois triângulos isósceles são sempre semelhantes. Eles podem ser, mas não são sempre semelhantes, não. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Aí sim, pessoal, isso é verdade. Ó. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, se aqui for 3 centímetros, aqui é 3 e aqui é 3. Além dele ter todos os lados iguais, o triângulo equilátero tem todos os seus ângulos iguais. Se a soma dos três ângulos de um triângulo mede 180,
No triângulo equilátero, esses três ângulos são iguais. 180 dividido por 3 dá 60. Vamos lá, pessoal, e vamos pegar um triângulo equilátero menor. Vamos falar que esse triângulo equilátero vale 1,5 cada lado. E como ele tem os três lados iguais, ele também tem os três ângulos iguais. Está aqui. E é óbvio que se a soma dos três ângulos é 180, no triângulo equilátero, não importa o tamanho dele, cada ângulo de dentro vai ser 60 graus. Então, aqui é 60, aqui é 60 e aqui também é 60. Eu acho que está visível para todo mundo que esses dois triângulos são sempre semelhantes. Os ângulos deles são sempre de 60 graus. Primeira condição está pronta. E os lados, como são todos iguais, ó, aqui é 1,5. Se eu aumentar isso aqui 2 vezes, cai para 3. Se eu aumentar isso 2 vezes, cai para 3. Se eu aumentar isso 2 vezes, também vira 3. Então, esse triângulo, se dobrado de tamanho, vira esse. Então, se é uma ampliação ou uma redução, eles são semelhantes. E, por último, dois triângulos retângulos são sempre semelhantes? Não. Esse aí fica até mais fácil, né? Olha lá, pessoal. Desenhei dois triângulos. Esse primeiro é retângulo. Esse aqui também é retângulo. Mas são semelhantes? Um é ampliação do outro? Em hipótese alguma, né? Podemos até observar pelos ângulos. Se eu falar que aqui é 45 graus, aqui também tem que ser 45 graus, ó. Porque 45 mais 45 dá 90, e 90 mais 90 dá 180, e a soma dos três ângulos em um triângulo é sempre 180. Nada me impede de eu desenhar um outro triângulo retângulo. Ó, esse ângulo aqui é maior, vou chamar ele de 60 graus. E vou falar que esse aqui é menor, 30. 60 com 30 dá 90, mais 90 aqui dá 180. Se eu olhar esses dois triângulos, são triângulos retângulos, está aqui. Porém, têm os mesmos ângulos internos? Não. Então, se eles não possuem os mesmos ângulos, eles não são triângulos semelhantes. Tá aí, pessoal, a correção dos nossos exercícios. Espero que vocês tenham começado a entender o que quer dizer a relação de semelhança, ou seja, ampliação e redução de uma figura. Que vocês não esqueçam dessas duas condições que precisam se manter sempre firme. Dois triângulos são semelhantes quando os seus ângulos são iguais. Em geometria iguais, a gente diz que são congruentes. E os seus lados são proporcionais. Proporcionais é manter, se um lado cresce ou diminui, o outro também tem que crescer e diminuir no mesmo tamanho. É isso daí. Espero que vocês compreendam tudo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.